Bom, pessoal, então a gente vai trabalhar agora as classes de palavras. Antes de a gente poder falar isso, a gente vai comentar um pouquinho a respeito dos princípios, né, dessas classes de palavras. E aí a gente vai notar o seguinte: a gramática ela é dividida basicamente em três partes. A primeira, que é a morfologia, que dá conta de cada palavra. Então, cada palavra tem a sua formação, né? Cada palavra vai ter a sua escrita. Então, nesse caso, esse nome da palavra, cada palavra vai ter um desempenho na sintaxe. Então aí nós temos uma primeira parte, que é palavra por palavra, a sua composição, a sua sonoridade, a sua grafia, o seu nome, né, a entonação que a gente vai dar em cada sílaba. Então a gente vê a morfologia. Agora, o desempenho de cada palavra em relação ao verbo, o verbo em relação ao seu sujeito, ao complemento, que é o objeto direto. Nós passamos agora ao desempenho, a função sintática. Temos aí a segunda parte da gramática, que é a sintaxe. E aí a gente trabalha a pontuação, a regência, a concordância e assim por diante, né? E também a gente vai ter a terceira divisão da gramática, é a semântica, que cuida justamente do sentido das palavras. Então, o efeito de sentido ao utilizarmos uma palavra em determinado trecho do texto, tá bom? Beleza, então, assim a gente viu, né? A gente tem uma gramática que se divide em três partes, né? Dessa primeira parte, a gente vai falar, né, da morfologia, a gente vai falar sobre as classes de palavras, tá legal? Então, vamos observar aqui o nosso slide, olha só. O que nós acabamos de falar foi a morfologia, a forma de cada palavra está na morfologia. O desempenho de cada palavra na oração é a sintaxe. E a semântica é o sentido. E aqui, sintaxe também se entende aí não só da oração, mas também do período, tá bom? Belezinha. A gente então vai ter o seguinte: morfologia é tudo que norteia o vocábulo em si. Isto é, o som, a fonologia, que é o som da palavra, a estrutura da palavra, então se tem prefixo, tem sufixo, desinência e assim por diante, a ortografia, a correta escrita da palavra, a acentuação gráfica, a gente observar então qual é a tonicidade de cada sílaba, para a gente verificar, dependendo da terminação da palavra, a gente vai ter o acento gráfico. E agora as classes de palavras, alvo da nossa aula, tá bom? Que são basicamente 10. Essas classes são os nomes dos vocábulos dentro de uma frase. Esses vocábulos podem ser, então são um número de 10. Vamos aqui analisar cada um deles com seu exemplo. O que é o substantivo? O substantivo é aquela classe gramatical que dá nome aos seres. Então eu coloquei aqui uma frase: a escola é a célula do desenvolvimento intelectual. Então é normal a gente observar que o substantivo, a forma, né, que a gente tem de observar aí que há substantivo é porque ele dá nome aos seres. Mas a representação dele normalmente é porque ele é precedido de um artigo, de um determinante, tá? É o normal a gente observar isso. Então, dá nome aos seres. Então, a escola, aquele lugar onde as pessoas estudam, célula, desenvolvimento, tá legal? Então, esse é o substantivo. Agora a gente vai ver o artigo. Então, o artigo normalmente precede um substantivo, vai determinar o substantivo. Então, nós temos o artigo a, aqui, ó, e o artigo o, tá bom? Então, a gente vai também estudar esses artigos aí, tá legal? Cada classe de palavras a gente vai estudar. Adjetivo serve para quê? Para caracterizar o substantivo. A escola é a célula do desenvolvimento intelectual. Então, intelectual é um adjetivo, é um nome, né, que caracteriza outro. Vai caracterizar o substantivo desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual. E vai concordar com ele, desenvolvimentos intelectuais. Tá legal? Beleza, vamos partir para a letra D, que é o advérbio. Advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo e até outro advérbio. Vou colocar os exemplos para você. Com um detalhe que ele, o advérbio, não se flexiona. Tá legal? O advérbio não se flexiona. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza, olha só. A palavra muito, em alguns contextos, a palavra muito vai se flexionar. Por exemplo, muitas pessoas. Ah, terror. Então, se o muitas se flexionou aqui, ó, significa que ele não é advérbio, exatamente. Então, muitas não é advérbio, tá bom?
Aí a gente vai notar que advérbio não se flexiona, que o muitos é apenas um pronome, coisa que a gente vai ver mais à frente. Beleza. Então nós temos aqui, ele modifica o verbo, estudo muito, estudo bastante. Então a intensidade que a gente vai gerar aqui nessa ação de estudar. Então nós temos um advérbio muito de intensidade e ele modifica o verbo. Também pode modificar o adjetivo. Estudo muito feliz. Agora eu não estudo muito, mas eu estou muito feliz ao estudar. Está vendo só? Então, nesse caso, houve aqui a intensificação dessa característica do adjetivo feliz aqui, tá bom? Belezinha. E estudo muito bem. Nesse caso, houve a modificação, não mais do verbo, que aqui está, não mais do adjetivo, que aqui está, mas de outro advérbio. Então, muito bem. Está vendo só? Então, bem é advérbio. Olha só, Terror, eu estou feliz. Feliz é adjetivo. Como é que bem não vai ser adjetivo também? Simples. É só você colocar no plural. O adjetivo se flexiona, já o advérbio não se flexiona. Então, olha só. Eu estou feliz. Nós estamos felizes. Ok. Eu estou bem. Nós estamos bens? Tem jeito? Não, nós estamos bem, Terror, e pronto. Então, bem é o modo. Então nós temos um advérbio de modo. Feliz é um caracterizador, é um adjetivo. Tá legal? Acompanha comigo, olha só. Então nesse caso, muito vai aqui modificar quem? Outro advérbio, já que esse muito é advérbio. Tá legal? Belezinha, a gente então observou isso. Agora a gente parte para o pronome. Olha só, o pronome é aquele que substitui uma palavra ou acompanha essa palavra, né? De valor substantivo, né? Então, olha só. Joana saiu sozinha. Ela, veja só que o ela substituiu o substantivo Joana. Olha só, então ela tem um valor aqui, nesse caso, por substituir, um valor substantivo, tá? Então a gente vai observar aqui que ela voltou tarde. Por ela substituir uma palavra anterior, a gente sabe que tem um pronome de valor substantivo, pronome substantivo. E quando ela acompanhar um termo substantivo, Terror? Então no caso aqui, ó, Joana saiu sozinha e sua mãe, sua se flexionou no feminino porque mãe é feminino. Se fosse pai, seu pai. Se fosse pais, seus pais. Está vendo só? Então, o pronome, ele também pode ter um valor adjetivo, quando ele acompanha esse termo substantivo aqui e concorda com ele. Tá legal? Ele tem um papel de adjetivo. Então, a gente vai chamar aquele pronome que substitui palavra, ele é chamado de pronome substantivo. O pronome que acompanha uma palavra e concorda com ela diretamente ali, a gente vai chamar de pronome adjetivo. Tá legal? Show de bola! A gente vai observar também o seguinte, então só o su aqui que também faz referência a Joana, né? É a mãe da Joana, a gente vai entender isso. Por ser pronome possessivo, a gente vai entender aqui a preposição de mais o referente anterior. Tá legal? A gente vai ver isso mais à frente com os pronomes. Olha só o verbo, ele transmite processos. Aí nós temos a ação. Corri muito ontem, isso é uma ação, né? Uma atividade intelectual, olha só, atividade intelectual, estudei bastante ontem. Então, olha só, a gente tem atividade intelectual. A pessoa não está correndo enquanto estuda, por exemplo, né? Então a gente não vai dizer que é simplesmente uma ação, mas uma atividade intelectual. Desejo, quero a aprovação, tenho certeza que você quer. Então nós temos o desejo aí. E outros mais processos, tá bom? Ok. Conjunção. A conjunção ela serve para ligar palavras. Então, estudo matemática e português. A conjunção E ligou palavra matemática com a palavra português, duas palavras, tá bom? Mas ela também pode ligar orações. Nesse caso, corri 10 quilômetros e caminhei mais 500 metros. Então a conjunção E, ela ligou duas orações, tá bom? A gente vai ter agora um período composto, coisa que a gente também trabalha na sintaxe do período, tá legal? Belezinha, então conjunção serve para ligar palavras ou ligar orações. A gente vai trabalhar cada um deles aí tranquilamente. Cada conjunção será vista. Mas essa conjunção, basicamente, eu gosto muito de trabalhar quando a gente já entra na sintaxe da oração. Por quê? Ao estudarmos a sintaxe da oração, a sintaxe do período, melhor dizendo, a gente já automaticamente trabalha pontuação,
a gente vai trabalhar a colocação dessas orações, se a gente pode colocar antecipada ou não, e o valor dos conectivos. Então eu acho que é mais simples a gente entender. Apesar de conjunção ser um assunto da morfologia, eu gosto de trabalhar muito lá na sintaxe do período. Tá legal? Acompanhe comigo, olha só. A gente parte para o próximo, que é a preposição. Rapaz, a preposição também serve para ligar orações, assim como a conjunção, tá legal? Também serve para ligar palavras, também serve para iniciar complemento, vai fazendo parte aí da regência. Olha só, ele foi aprovado por ter se dedicado muito. Então nós temos a preposição por aqui, ó, e a gente tem duas orações, ter se dedicado muito e ser aprovado. Então cada oração tem que ter, no mínimo, né, tem que ter um verbo, ó, tá? Cada oração tem que ter um verbo, não tem jeito. Beleza, ela também pode ligar palavras, café com leite. Olha só, café foi ligado a leite aqui, ó. Por quem? Pela preposição com. Show de bola. E também pode iniciar um complemento, é um caso de regência. Quem obedece, obedece a algo, a alguém. Então, a preposição foi uma exigência do verbo obedecer aqui, ó. Então, nós falamos que ao código ético é o complemento, né? Completa o sentido do verbo obedecer. Por quê? Só assim, eu falando assim, rapaz, eu obedeço. Só isso a gente não vai transmitir a ideia principal, né? O sentido completo da oração. Agora, quando eu falo obedeço ao código ético é uma expressão, é o complemento, né? Essa expressão completa o sentido do verbo, a gente fala que é um complemento verbal. E na sintaxe da oração a gente destrincha tudo isso aí, tá legal? Beleza, acompanha comigo, olha só. E continuando, nós temos o numeral. Então, o que é o numeral? Bom, o numeral serve para quantificar, contar. Duas pessoas foram contratadas. Nós contamos, foram duas, né? Nós quantificamos. Nós também podemos ordenar. Então, essa ordenação, primeiro, segundo e assim por diante. O primeiro assumiu o posto de chefia operacional. O segundo, de gerenciamento de alimentos. Eu também posso transmitir uma multiplicação. A empresa contratou o dobro de funcionários. Está vendo só? Beleza. E também a gente tem a fração, a divisão dos seres. Metade das demissões ocorreu por falta ao trabalho. Tá ok? Então a gente viu aí esses numerais. Então a gente vai ter a quantificação, a ordenação, a gente vai ter a multiplicação e a divisão. Tá bom? Beleza. E a interjeição? Para que serve essa interjeição? Ela marca exclamações. Normalmente ela estará seguida de um ponto de exclamação. Vai transmitir emoção, meus amigos. Espanto, né? Mas emoção de maneira geral. Basicamente é isso que a interjeição vai mostrar para a gente. Ufa! Terminei o trabalho. Terminei o trabalho também interjeição? Não. É a expressão ufa. Nós não temos outra classificação para ela. Já aqui em terminei tem verbo, o trabalho, nós temos aí uma expressão chamada de sintagma nominal. Um artigo mais um substantivo. Então, o ufa, sim, é a interjeição. Tá legal? Por conta disso, a gente já vai entrar nessa primeira classe gramatical que é a interjeição. Então, até agora, a gente já fez apenas um princípio, né? A gente apenas iniciou falando o que são as classes de palavras, básica, rapidamente ali, cada um com o seu exemplo e tal, e agora a gente vai começar a falar de cada um, ok? Acompanhe comigo na tela, olha só. A interjeição, como nós falamos, ela vai transmitir emoção, tá ok? Terror pode ser uma surpresa, alegria, aplauso, sim, mas de maneira geral isso aqui, ó, emoção. Essa classe gramatical procura expressar de modo vivo, então essa emoção, esse sentimento de modo vivo, tá legal? Beleza. As interjeições, você, pelo amor de Deus, você não vai ficar decorando nada disso, ok? Por favor. As interjeições classificam-se segundo as emoções ou sentimentos que exprimem. Por que eu falo que não tem nada que ficar decorando isso daí? Primeiro, que os concursos normalmente pedem para você identificar a interjeição. Quando pede, pouquíssimas vezes a gente vê isso em concurso, tá? Basicamente é isso. Dificilmente ela vai perguntar qual tipo de sentimento ocorre com aquilo ali. Terror, mas vai pedir. Meu concurso vai pedir, tá bom. Aí é sempre o contexto que vai te ajudar, tá legal? Então, por favor, não vai ficar decorando isso. Olha só.
Então, afugentamento, quer dizer, tirar alguém, arreda, fora, passa, sai, roda, rua, e assim por diante. Alegria ou admiração, olá, olé, eita, eia. Advertência, alerta, cuidado, olha só, cuidado é interessante, alerta também é interessante. Alto lá, calma, olha, fogo. Tudo transmite uma emoção naquilo que está falando, não é? Beleza. Admiração, puxa. Alívio, ufa, arre, também, né? Animação, coragem, homem. Eia, avante, upa, vamos. Olha só, basicamente todos aqui com ponto de exclamação, né? Apelo, alô, olá, ó. Aplauso, bis, bem, bravo, viva e tantos outros. Parabéns, é interessante. Muito bem. Agradecimento. Graças a Deus. A gente já viu isso aí caindo em concurso, tá? Graças a Deus. Obrigado, já caiu. Obrigada. Então, a interjeição, quando se refere, né, ao homem, obrigado. O homem, né, é que vai bradar aí o agradecimento. Obrigado. Se for a mulher, obrigado. Isso aqui cai na aula de concordância nominal, tá bom? O mesmo acontece com agradecido o homem, agradecida a mulher. Chamamento, alô, ei, olá, psiu. Normalmente, a gente vai ver isso no trabalho com a sintaxe de oração, normalmente estará junto de um vocativo, né? Fulano, alô, fulano, ei, fulano, olá. Então esse chamamento também tem a ideia do vocativo. Então, quando tiver um substantivo juntamente com o alô, a gente vai notar que ele vai ser o vocativo, tá? Beleza, aí nós temos uma pancada, olha lá. Estímulo, ânimo, adiante, desculpa, perdão. Aí você não vai ficar, logicamente, decorando isso tudo. É uma palavra, uma expressão que transmite sentimento. Todos esses aí, desejo, despedida, dor, dúvida, cessação, basta, tem caído bastante, para, tem caído bastante, invocação, alô, olá, você não vai ficar decorando isso pelo amor de Deus, tá bom? Espanto, uai, ali, ué, e assim por diante. Impaciência, saudação, saudade, suspensão, muitas palavras se repetem. Aí vai depender do contexto, esse sentido, por isso que a gente fala. Não tem que decorar esses nomes aqui. O próprio contexto vai te ajudar nesse sentido. Tá legal? Acompanhe comigo, olha só. Interrogação, ei, silêncio, psiu, né? Silêncio, calado, terror, credo, cruz, Jesus, que medo, e assim por diante. Tá legal? A locução, aí é interessante a gente trabalhar na linguagem, a gente vai notar o seguinte, na parte de classe de palavras, a todo momento eu vou falar locução pronominal, locução adjetiva, locução conjuntiva, locução verbal, e assim vai. Agora a gente tem a locução interjetiva. O que é locução, né, nessa linguagem, na língua portuguesa? A locução é o ajuntamento de palavras com o mesmo valor de uma palavra só. Então existe uma palavra só que é a interjeição. Ó, ave, eia, eita. Então nós temos aí a interjeição, correto? Beleza, uma palavra só. Quando a gente junta mais de uma palavra, eu tenho a locução interjetiva. Isto é, a gente vai transmitir a mesma ideia da emoção, do aplauso, né, assim por diante, porém com duas ou mais palavras. Acompanhe comigo, olha só. São duas ou mais palavras com valor de interjeição. Meu Deus! Ora bolas, que horror! São os exemplos da locução interjetiva, tá bom? Algumas classes de palavras podem se transformar, dependendo do contexto, em interjeições. Por exemplo, nós temos o advérbio avante, fora, alerta, que, logicamente, colocando ali a exclamação, dependendo do contexto, a gente passa a ter a interjeição. Adjetivos, por exemplo, boa é um adjetivo. Bravo, ó, cão bravo, comida boa, né? O coitado, por exemplo, posso dizer então que o ser humano coitado, ou então o aluno coitado, né? A empresa apoiada por alguém. Então nós temos aí adjetivos. Porém, ao colocarmos aqui o ponto de exclamação, né, nesse contexto da emoção, passa a ser uma interjeição. Substantivo, ó, o cuidado, a atenção, o silêncio, mas terminando com ponto de exclamação,
dentro desse contexto da emoção, a gente passa a ter a interjeição. Verbos como viva, basta, chega, pudera, mesma coisa, né? Passa a ter esse nome de interjeição, tá bom? Esse emprego de interjeição. Vamos aqui observar se a gente acha que é interjeição? Vamos lá, me ajuda aqui nesses quadrinhos aí. Onde nós vamos encontrar a interjeição aí? Então nós temos o Cebolinha, primeiro aqui, né? Cebolinha, né? E na sequência nós temos lá, ai meu Deus, você está bem? O que aconteceu? Então esse ai meu Deus é a interjeição. Nós temos o meu Deus aí como locução interjetiva, né? E o ai aqui, essa expressão de interjeição. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Olha só o próximo. Aqui até posso entender, ó, o meu Deus aqui como um vocativo e o ai aqui como interjeição. E a banca, normalmente, quando vai pedir alguma coisa nesse sentido, pede um ou outro, tá bom? Se pede, por exemplo, meu Deus aqui como vocativo, naturalmente não vai falar nada sobre interjeição, tá? Então, só para você ter essa certeza aí, para ficar tranquilo. Olha o próximo. Então, nós temos aqui um primeiro quadrinho, né? E agora, mãe, vou fazer o truque do desaparecer com este vaso chinês, né? Na linguagem aí do Cebolinha. E logo na sequência, ele deixa cair. Aqui é o barulho, né, desse vaso caindo, tá? E a mãe, sim, vai ter uma interjeição. Qual é? Ó. Então, a gente já viu, né, alguns tipos de questões aí de provas que têm colocado o seguinte, às vezes coloca o crás aqui, ó. O crás não é a interjeição, não é uma pessoa que falou. O puff aqui também não é interjeição. Por quê? Porque não foi uma pessoa que falou, que exclamou alguma coisa, né? Foi o barulho que ela fez. Agora, a mãe aqui, ó, veja só, ela fez a interjeição, beleza? Olha o próximo. É isso aí, agora você não tem mais nenhuma chance. Não diga, não diga, não, não. Então nós temos aqui na sequência um não marcando aí, ó, essa interjeição, tá legal? Beleza. E aqui eu quero voltar ao seguinte, ó. Aqui ele enfatizou, não é? E aqui ele colocou não diga e na sequência não, não. Aqui também nós vamos ter a interjeição, tá bom? Também nós temos essa noção de interjeição. O não diga, aqui a gente tem uma frase normal, tá? Teve a exclamação sim, tranquilo. Não vou falar que é uma locução interjetiva, não. Mas a demonstração da emoção do não, não, sim, cabe como interjeição, tá bom? Aqui não tem por onde sair, ó. Realmente o não, repetindo aí o a, né? A gente vai, e o o também, a gente tem essa exclamação aí. Esse reforço, né? Dessa entonação emotiva. Beleza. Continuando aí, nós temos agora aqui, ó, o ó, você parece com frio, né, Calvin? Oba! Nós temos então aí as interjeições, tá legal? Beleza, uma questãozinha rapidinha para a gente poder bater um papinho aí. Então nós temos aí o seguinte, as formas que traduzem vivamente os sentidos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados, aí fica fácil, né? Interjeições. Olha lá, traduzem vivamente, de modo vivo, como a gente viu lá na nossa teoria, né? Show de bola! Olha a próxima. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas analisando o valor semântico atribuído. Então nós temos aí o seguinte, admiração, aversão, né? Espanto e alívio. Nossa, como você é formidável! Será que isso aqui é letra B, espanto? Não tem como, né? Alívio, a admiração, não é? Então a primeira aí, você pode colocar aí a alternativa A. A alternativa não, né? A letra A aí, ó, admiração, não é? Beleza. Ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil. Isso pode ser espanto? Não dá, né? Não é admiração mais, é aversão? Não, é alívio, letra D de dado. A próxima, credo, não gostei do que você falou. Isso aí é alívio? Isso é espanto, né? Ou, aqui a gente tem, ó, espanto ou aversão. Aí você vem aqui, ó, nossa, que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. Nesse caso aí, a gente vai ter agora, completando direitinho, letra C, o credo é a aversão, e o nossa, que homem estranho, é o espanto, que aí fica de acordo, tá ok? Aí, aqui nesse caso, eu não coloquei as alternativas não, só para a gente poder completar mesmo. Mas, normalmente, a gente vai ter lá essa sequência, né, nas alternativas, como A, D, C e B, aí a gente teria aqui como alternativa A, e depois ele vai trocando as demais alternativas. Aqui é apenas uma atividade mesmo, para a gente poder brincar um pouquinho, tá legal? Aqui nós temos o seguinte, ó, basta. Nesse caso, basta, nós temos o verbo bastar.
Mas aqui, nesse contexto, fica fácil a gente notar que nós temos basta como interjeição, não é? Terror, sua aula está muito chata, então basta, 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 basta. Agora sim, a gente finaliza a nossa aula com o seu basta, né? Você pedindo aí, para. Isso também é uma interjeição, tá bom? A pedidos, a gente finaliza a nossa aula sobre o princípio das classes de palavras e, na sequência, a gente trabalhou também a interjeição. Um grande abraço, até mais!